O tema agora nesse vídeo, ele é bastante... O tema, pelo menos, é importante, né? Porque nós estamos aí diante dessa crise mundial, da epidemia, né? Da quarentena, colapso mundial. Então cabe uma análise econômica aí que eu vou tentar fazer aqui, porque é fundamental discutir isso agora, né? Então nós estamos aí num modelo de produção capitalista, então eu queria começar dizendo que capitalismo não é sistema econômico. Não. O capitalismo, o que ele é? É um conceito que se aplica ao sistema produtivo. O que é o sistema produtivo? O sistema produtivo ele tem uma estrutura clássica, né? Que é o quê? Produção, distribuição e consumo. Quer dizer, o sistema econômico ele produz alguma coisa para alguém que vai distribuir, é necessário um processo de distribuição e um processo de consumo. Então, o sistema produtivo é isso. Isso é clássico, isso veio desde sempre, desde qualquer fase da humanidade, desde a antiguidade mais remota. Isso é o sistema produtivo. O capitalismo o que é então? É um conceito que se aplica a esse sistema. Portanto, o capitalismo não é sistema econômico, essa didática aí está errada. É o conceito que se aplica à estrutura de produção. E o conceito ele pode variar, ele já não foi capitalista, ele já teve outras demandas, né, outras definições, e ele vai se alterar agora a futuro. Existe um colapso dentro do capitalismo, evidente, né, mais evidenciado ainda agora por esse blackout mundial. Em 15 dias o mundo parou e mostra sua fragilidade muito maior do que parecia, né? Então o capitalismo ele tem que se reformular. E cabe a gente então entender aqui o que seja, com mais propriedade, o que é esse conceito capitalista, o que ele significa na verdade, como é que ele pode, então, dentro da sua real avaliação, como é que ele pode ser superado. Então eu começo dizendo que o capitalismo não ele não se identifica por nenhuma propriedade física. O que quer dizer isso? O capitalismo não é a fábrica, não é a loja, ele não é a tecnologia, ele não é a moeda, ele não é a ciência, ele não é a pesquisa, ele não é o lucro, ele não é o sistema financeiro, porque tudo isso aí existe muito antes do capitalismo. Isso tudo faz parte do sistema básico de produção, conforme eu falei, que é produção e consumo. Então o capitalismo ele não está atrelado à produção industrial. Então se você eliminar o conceito de capitalismo, a fábrica continua, a loja continua, o sistema continua funcionando normalmente, só que dentro de um novo conceito. Então é fundamental entender isso, né? Que o capitalismo ele não se define materialmente pelos meios de produção. Então você tirar o capitalismo como conceito e manter o que é necessário manter a cadeia de produção e consumo, um outro conceito fica inserido, mas a produção continua. Você abandona o capitalismo, que é um conceito, coloca um outro conceito e a fabricação continua, inclusive dos produtos de luxo. Os Porsches, as Ferraris, os BMWs continuam a ser produzidos, porque o Porsche, a Ferrari e o BMW, qualquer artigo de luxo, vamos botar um iate aí também para ilustrar mais um pouco, não é um produto capitalista, nenhum deles, é um produto industrial. Então a substituição do modelo, do conceito de capitalismo não altera a estrutura fabril e a estrutura comercial correspondente. Então colocando aqui também que para completar um pouco melhor, aqui a propriedade dos meios de produção e a propriedade privada também não define o capitalismo e não defende o capitalismo também, porque a propriedade privada e a propriedade dos meios de produção são muito anteriores ao capitalismo. O capitalismo tem alguns séculos aí. Eu acho que, para ser mais rigoroso, para mim são 2 séculos, a Revolução Francesa. Mas a historiografia considera aí a partir do mercantilismo, século XV, XVI, por aí, que seja, 5, 6 séculos. E esses fatores, inclusive, da propriedade privada, do controle dos meios de produção, da propriedade dos meios de produção, de toda a atividade física, né, da produção comercial, industrial, financeira, tecnologia, engenharia. As pirâmides do Egito são uma tremenda engenharia. Tudo isso vem da antiguidade remota, vem milênios antes do capitalismo. Então, portanto, vamos entender
que eliminar o capitalismo não significa de forma alguma eliminar a cadeia de produção. Então o capitalismo pode sair da margem a um outro conceito, e é bom que ele saia porque ele está saturado e a produção continua. Então o processo capitalista, ele é simplesmente, quer dizer, não simplesmente, mas complexamente um conceito de produção. E que conceito é esse? É o conceito de maximização. Isso é decisão acadêmica, a definição acadêmica universitária. Empresários e trabalhadores são maximizadores do sistema. Com isso, a cadeia de produção e a cadeia de material de produção de mercadorias, e aquela fórmula definida no Tratado Político Econômico do Karl Marx, né, o Capital: dinheiro, mercadoria e dinheiro. Então o dinheiro faz mercadoria que, vendida com lucro, gera mais dinheiro, e esse lucro dessa segunda fase, né, do dinheiro em segunda fase, né, acrescido aí do lucro, ela gera o capital. Então a dinâmica da produção é essa pequena fórmula: dinheiro, em seguida mercadoria, em terceiro dinheiro novamente com a venda da mercadoria. Forma-se então o capital. O sistema capitalista ele se baseia não só nessa fórmula, mas principalmente na velocidade de operações. Então, para a acumulação de capital é necessário e obrigatório que se tenha aí uma grande velocidade de compra e venda de mercadoria. Isso implica no consumo descartável. Na medida que a alta tecnologia começa a aparecer, principalmente a inteligência artificial, existe impacto em duas pontas. Primeiro, na mão de obra. A mecanização avança tremendamente. Agora nós temos o 5G. Vem aí agora a elaboração do chamado computador quântico, que vai ter uma capacidade de elaboração muito maior do que está por aí. Então nós vamos ter robôs substituindo mão de obra humana. Isso aí já é perfeitamente previsto. Agora dá para ver que vai acelerar muito esse processo. Segundo, com a alta tecnologia que vem dessa inteligência artificial, da alta produção aí, né, tecnológica, científica, etc., vamos ter produtos de outro padrão. Ou seja, para ser objetivos, um sapato dura o quê? 1, 2 anos? Com uma tecnologia muito apurada, baseada em supercomputadores, né, super tecnologia, nós vamos ter aí um produto que pode durar 10, 20 anos. Isso pode estar sendo segurado no momento, mas isso o apontamento histórico para isso é que não vai dar para segurar por muito tempo, né? Essa tecnologia vai invadir a produção. Então nós temos aí as duas pontas: a substituição da mão de obra pela mão de obra mecânica. Portanto, o emprego vai diminuir tremendamente. Então o mercado consumidor fica restrito. Então a possibilidade de compra se restringe muito. Portanto, também a acumulação de capital também muito se restringe. Segundo ponto é que, com a durabilidade de produtos, o giro da mercadoria, o giro da fórmula dinheiro, mercadoria e dinheiro vai ficar muito restrita, portanto também restringindo a acumulação de capital. Então, por essas duas pontas: diminuição drástica do consumidor, porque a tecnologia emprega muito pouco. O WhatsApp tem, isso foi divulgado aí outro dia, tem 50 engenheiros no mundo todo. Então você desemprega o operário em massa e a tecnologia não emprega o número correspondente, muito pouco se emprega. Então nós temos aí, devido a um desemprego pela mecanização, e na outra ponta uma durabilidade de produtos. Essa equação fecha com a redução drástica da fórmula de circulação da mercadoria, né, o DMD, dinheiro, mercadoria, dinheiro. Portanto, está comprometida pelas duas pontas, pela ausência do emprego e pela durabilidade de produtos, o fim do consumo descartável, a acumulação de capital. Isso elimina o conceito de maximização, que é o próprio capitalismo. Então, está aí evidenciado, né, condenado, o capitalismo como lógica, como conceito de produção. A própria tecnologia ela vai fazer essa transição histórica e criar um pós-capitalismo, e pós é aquilo que vem depois. Foi realizado em janeiro, como é feito todo ano, na Suíça, em Davos, o Congresso Mundial. Seria um conclave, né, do capitalismo, né, das classes dominantes, das mega empresas, dos grandes governos, dos principais governos, né, da engrenagem burocrática e empresarial que comanda
planeta. E é um congresso que tem como tônica, normalmente, né, historicamente, a questão ecológica. Então, nesse ano também foi tratado dessa forma, como sempre é, a questão do impacto no meio ambiente e as suas consequências, da forma que sempre foi, na rotina que sempre foi. Porém, esse ano, a tônica do Congresso de Davos foi a inteligência artificial. Então, a questão ecológica é o pano de fundo. Mas isso está divulgado aí nas redes, tá, nas reportagens que foram feitas, que a questão da inteligência artificial, inclusive do 5G, né, que é a nova transmissão, a nova fibra ótica, aí, seria mais ou menos isso, alta transmissão, que vai gerar toda uma tecnologia de informática e computação, de os computadores inteiramente revolucionada, né, um impacto tecnológico enorme. Essa inteligência artificial ela foi discussão principal em todas as mesas de Davos, né, em todos os circuitos de todos os programas, todas as conferências, né. Então eu tiro a seguinte conclusão: a classe dominante se reúne, porque isso é um congresso das classes dominantes, e quando ela demonstra o interesse na alta tecnologia, como principal fator a inteligência artificial, ela está declarando que aceita, entende que o sistema tem que aderir agora ao processo de produção por essa inteligência artificial. Como eu coloquei agora, acabei de colocar, é a mecanização, né, a produção através de robôs e controlados por um sistema de computador. E a inserção disso na produção, ela fatalmente ela leva a uma alta qualidade de produtos, e ela limita justamente essa função do produto descartável, desse compra e vende. Então a própria classe dominante ela está admitindo uma ruptura com o conceito de maximização do capitalismo. É evidente que isso não foi colocado pela imprensa, a mídia não colocou a coisa dessa forma, mas eu estou colocando que, na minha interpretação, se tirar a conclusão desse fórum internacional, desse fórum importantíssimo, que vão lá os donos do mundo, né, eles admitiram que o sistema capitalista tem que ser transitado para um outro conceito de produção. Portanto, eu entendo que isso foi feito ali uma sentença final contra o capitalismo. E a própria classe dominante ela está admitindo que vai mudar o seu conceito de produção. Isso é um fato histórico, eu acho que dá maior importância, não foi frisado dessa maneira, a mídia não retratou isso. E o comentário político, nada foi por aí. Mas eu entendo que Davos decretou o fim do capitalismo, aí na linha que eu coloquei, que o capitalismo é um conceito de produção, que esse conceito não dá mais, ele não funciona mais. E está mais evidenciado agora aí por essa crise aí do coronavírus, parou o mundo, né, e evidenciou a fragilidade, né, a ineficácia do sistema. É um fundo falso esse sistema. Então, com isso, nós temos aí um fato histórico, né, da maior importância, que a própria classe dominante, quer dizer, não foi a esquerda, não foi o Partido Comunista, não foram as ONGs, não foram os ativistas da ecologia, né, não foi nada disso, foi o próprio grupo da classe dominante, empresarial e política, que declara o fim do capitalismo. E para isso, é evidente que se faz necessário também, é lógico que isso não vai ser feito de hoje para amanhã, de hoje para o ano que vem. Eles declaram um processo. Isso requer também, como já está sendo falado aí, em função dessa crise aí, já ainda começando a se falar de um novo contrato social. Então temos aí um fato realmente histórico em Davos, agora em janeiro, e agora colocando esse vídeo aqui para dizer isso. A classe dominante determinou e declarou que vai mudar o seu sistema econômico, que vai abandonar o capitalismo. Isso baseado em tudo que eu expliquei aqui no começo do vídeo. E para rebater já um argumento que pode surgir, mas como é que isso é possível? Eles vão entregar a propriedade privada, os seus bens, os seus negócios, eles não vão fazer isso? Qual é o capitalista que faz isso? Estou frisando aqui novamente, repetindo que para mudar o conceito de capitalismo e o próprio sistema aderir a um outro modelo que não seja o conceito de capitalismo, não precisa mudar a propriedade privada.
Porque capitalismo não é propriedade privada. Ele não precisa, inclusive, entregar meios de produção. Então, esse grupo aí, que está no controle, ele continua com os meios de produção, ele continua com a sua propriedade privada, porque isso é um direito legalmente adquirido, né? Isso é um status quo legal, jurídico. E agora implanta um novo conceito, uma nova mentalidade de produção. Então, para concluir, eu afirmo, eu entendo que o Congresso de Davos historicamente inaugurou uma nova proposição na medida em que isso é novidade. As duas anteriores, classes dominantes anteriores, que foi a nobreza e o Império Romano, eles foram tirados à base de guerra, de tiro, porrada e bomba, né? A nobreza foi expulsa, o Império Romano, o último imperador, foi tirado realmente na base da bala, e houve uma expulsão da sociedade, e esses caras tiveram que sair no empurrão. Eu acho que a novidade histórica, realmente o grande extraordinário disso aí é que o que está aí em contorno, mais ou menos claro, ou eu acho que até bastante cristalino, que a classe dominante, ela por sua conta, nesse momento histórico agora, ela declara a sua retirada do controle, a sua retirada do poder, a sua reelaboração política e a sua reelaboração no seu conceito de produção. Estamos partindo aí já para um pós-capitalismo, isso comandado pela própria classe dominante. Isso é inédito.